Oi, boa noite, pessoal. Tem gente por aí? Me dá um tchau aqui, um oi, né? Tô com o Alberto. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tô com o Alberto, nosso psiquiatra, Dr. Alberto Zaba, que é da psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ele tem um trabalho bastante importante, está comigo aqui na clínica desde que ele é uma criança. Desde a faculdade, antes de me formar, 2000 e pouquinho. 2000 e pouquinho, já vim aqui me visitar, fazer discussão de caso clínico. Então a gente já se divertia bastante fazendo discussões polêmicas sobre psiconeuroimunoendocrinologia. Ele tem um conhecimento na área de nutrologia também, que é uma área bem importante, né, Alberto? Hoje em dia a nutrologia está envolvida em praticamente toda a medicina, né? Na área da psiquiatria não é diferente, né, Vânia? A gente vê que muitos transtornos mentais, e não só transtornos, mas muitas condições dos nossos pacientes estão relacionadas com a alimentação, com o estilo de vida, né? E esse é um dos motivos desse nosso encontro hoje, para falar do estilo de vida, alimentação, entre outras coisas relacionado ao TDAH. O que é o TDAH? Me explica melhor que essa coisa, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em alguns indivíduos ele é visto mais como déficit de atenção, em outros a gente vê mais a manifestação da hiperatividade. E isso é uma disfunção comportamental que pode acontecer na criança, e a gente enxerga mais, mas também no adolescente e no adulto. Sim, então, esse diferencial entre isto e a ansiedade, me conta um pouco como é que você enxerga isso no seu diagnóstico diferencial, o que é uma manifestação, de fato, de um TDAH. O TDAH, ele pode se manifestar, como você mesmo disse, na infância, né? Normalmente começa os primeiros sintomas, os sinais na criança, naquela fase escolar, que os pais começam a perceber, os professores, os pais são chamados na escola, aí vem a questão de comportamento na escola, com nota. Só que muitas vezes isso também é passado batido, não se dá muita atenção a esses sintomas, a essas queixas da criança. E muitas vezes ela acaba entrando na adolescência e na idade adulta e não recebeu, né, devida atenção, não recebeu os cuidados que poderia ter recebido para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um funcionamento melhor, ter menos sofrimento, né? Porque é aquela coisa, acaba sendo mal visto na escola. Sim. Fica como uma criança mal educada, que os pais não deram limite. Então, muitas vezes, as questões comportamentais de transtorno são vistas na época escolar como má educação, ou um mau aluno. Sim, um mau aluno, uma criança que não respeita, uma criança que não tem limite, uma criança que às vezes só faz o que quer, uma criança que não está nem aí para nada. E sem falar que, assim, às vezes a própria família, os pais, às vezes os professores acabam, de alguma maneira, deixando a criança numa situação bem delicada, porque acaba menosprezando a criança. Que é aquela coisa assim, uma criança difícil. Sim, uma criança difícil. Uma criança difícil, uma criança mal educada, né? Que assim, o que é um mal educado? Não teve limite realmente. Às vezes a gente recebe aqui. Sim. Aí a criança não para quieto aqui dentro da sala, na sua sala também. Também. E isso, assim, você fala, bom, tá, e a mãe não fala nada. Eu falo, bom, será que essa mãe vai falar alguma coisa? Essa mãe não fala nada. Sim. Aí a criança começa a morder meu carimbo. Né? Sapatear pela sala, sair andando, né? Vai tudo, pintando a parede. Sim. Como é que eu vou saber se a criança não teve limite ou se é uma hiperatividade patológica? Isso essa hiperatividade patológica, né? Essa questão do limite, ele é muito difícil de ser avaliado num primeiro momento. É muito importante observar a criança, né? Às vezes observar sem a presença do pai, sem a presença da mãe, obter uma história com a mãe e obter também a história do colégio, da escola, né, para saber como que é essa criança também na escola.
E por que é importante tudo isso? Porque muitas vezes a criança, né, ela é taxada de que não é burra, que não preguiçosa, não consegue aprende, fazer lição de casa, só quer dormir, não presta atenção na aula, porque só quer ficar brincando, só quer ficar conversando. E muitas vezes não é porque a criança quer, é porque realmente é um funcionamento dela e que ela tem muita dificuldade de se adaptar naquela situação de sala de aula, né? E acaba levando um sofrimento. E o que eu acho muito importante também a gente destacar, Vânia, que eu sempre falo isso com meus pacientes, é não confundir, não atrapalhar um conceito com o outro, né? TDAH com inteligência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em que sentido eu estou falando? Às vezes vem uma criança e a mãe fala, não, ele não tem TDAH, ele é super inteligente, só tira notas altas na escola. Então, o rendimento escolar é um dos parâmetros que a gente usa, mas você pode ter uma pessoa que tem uma inteligência muito alta e tem TDAH também. Isso não vai se manifestar na nota na escola. Porém, o que é comum acontecer é aquela coisa, a criança tem TDAH e não foi diagnosticado. Principalmente meninas. Porque, normalmente, o menino... Você acha que eu tenho TDAH? Acho que não. Ah. Normalmente, o menino, ele é mais hiperativo. Normalmente. E a menina, às vezes, fica mais quietinha. Ela tem mais o déficit de atenção e menos uma hiperatividade motora. Então, ela vai estudando, às vezes, uma escola que não tem uma exigência muito alta. É uma menina inteligente, ela acaba indo muito bem na escola. Na hora que vai chegando colegial, ensino médio, ela começa a apresentar uma dificuldade. Mas aí, uma dificuldade que ela não tinha, uma dificuldade mais leve, ela passa. Chega o vestibular, aí a coisa começa a apertar um pouquinho. Dependendo do curso que ela for fazer, da faculdade que ela for fazer, a gente sabe, tem cursos que dá para fazer de uma maneira bem leve, tem outros cursos que são muito mais pesados, muito mais intensos. E aí, talvez ela vá apresentar uma dificuldade maior, comece a apresentar mais sofrimento, aí pode começar a surgir uma depressão, uma ansiedade, um pânico, uma fobia, um transtorno alimentar, alguma coisa. Por quê? Porque está sob uma pressão maior, sob um estresse maior. Ah, tudo bem, passou na faculdade, também não recebeu o diagnóstico, começou a trabalhar, vamos pensar, uma profissão com muito estresse, uma advogada, uma doutora advogada, uma promotora, uma juíza, uma médica. Que horror. Né? Entendeu? Uma nutricionista. E isso, aí a pessoa começa a apresentar uma disfuncionalidade, começa a ter as comorbidades, né? Em psiquiatria é muito comum isso, né? Um transtorninho andar de mão dada com o outro. Os transtornos andam juntos. Andam juntos, né? Que é a tal da neurocircuitaria. Sim, neurocircuitaria, né? anda junto. Neurocircuitaria. Faz uma baderna, né, da comunicação, da rede. Da rede. E aí fica apresentando uma gama de sintomas muito ampla. E para fazer o diagnóstico, às vezes fica mais difícil mesmo, porque o paciente um paciente já jovem, adulto, vai chegar com que queixa? Queixa que não está conseguindo trabalhar, que está sem ânimo, desmotivado, está triste, está ansioso. E muitas vezes o diagnóstico vai parar aí. Ah, então é ansiedade. Ah, então é depressão. E pronto, então vamos tomar um antidepressivo, vamos tomar um ansiolítico e pronto, que caso fácil. Só que não necessariamente acabou por aí. Né? Tem que ver o porquê. O que tem além disso, né? Por que tem, como que é? Então aí entra o estímulo. Foi a montagem dessa história para aparecer um sintoma. Sim, como que foi? Que essa coisa como que é essa pessoa? Você faz um remendo, muitas vezes, quando eu recebo o paciente aqui. Aí eu falo, acho que tem um quadro de transtorno alimentar. E aí eu quero medicar. Mas imediatamente eu olho e falo, puxa vida, eu acho que o Alberto dá muito mais conta disso do que eu, porque não é um simples transtorno alimentar. Então aquilo que aparece como uma ponta do iceberg
é um sintoma que a gente confunde como diagnóstico psiquiátrico. Sim, sim. Mas o que está lá embaixo é uma coisa, às vezes, um pouco maior. E isso que você consegue ver lá, que você deve ter um segredo, que eu não vejo. Aí ele me manda um recado, olha, eu acho que isso é um transtorno de déficit de atenção mal diagnosticado. Eu falo, de onde esse menino tirou isso? Da onde você tirou essa ideia? Eu falo, ei, meu Deus do céu, mas na hora que a gente vai vendo é isso mesmo. Acaba sendo isso, porque desde que o paciente já entra na sala, né, a gente já vai observando a apresentação dele, o comportamento dele. E, claro, tem as queixas, tem o exame psíquico, tudo junto, a história, o que algum, né, familiar fala junto, às vezes um marido, uma namorada, a família, né, o que às vezes pode trazer junto. E a gente acaba vendo que assim, será que realmente é só uma depressão? Não, mas por que tem depressão, né? Por que está deprimido? O que está acontecendo na vida daquela pessoa, daquele indivíduo, né? Fazer uma análise também psicodinâmica da situação para tentar entender como, além dos sintomas, né? Porque se é para preencher critério diagnóstico, fica muito fácil, né? Muito fácil de errar, porque você pode preencher. Só que assim, lá embaixo da maioria dos critérios está não explicado por outra coisa. E essa outra coisa que é o difícil. É difícil você chegar nessa outra coisa, que muitas vezes tem essa outra coisa. E uma dessas outras coisas pode ser o TDAH. Tá. Né? As questões assim, a depressão desse paciente não ter um porquê, esse porquê não passa só do ponto de vista vivências. Olha, aconteceu isso e, portanto, ele deprimiu. Ele teve uma relação que foi conturbada, teve uma separação, um divórcio e deprimiu. Claro que essas passagens têm um impacto no campo psíquico de todo mundo. Não vai ter indivíduo que se separe até, é patológico, a gente vai passar por um divórcio sem sofrimento. Sim. Então, essa questão, eu deprimi, eu tive uma percepção de perda de energia vital, mas fui trabalhar, tive uma realização paralela do ponto de vista profissional, ou não estou jogada na cama. Isso é uma relação normal do fato, estou me divorciando, eu tive uma perda de um ente querido por morte. Então, o entristecimento muitas vezes é confundido. É confundido. Essa coisa é transitória. Sim, como um luto, né? O luto, ele é algo transitório, faz parte do ser humano o sofrimento, né? Depressão é diferente de tristeza. Tristeza é uma característica, é um sentimento que todo ser humano tem. Né? É saudável. É saudável, é necessário. Eu acho que a gente tem hoje uma confusão. Sim, ninguém quer viver triste mais de 3 dias. E às vezes o tempo de passagem, você perder um cachorro que te acompanhou a vida inteira, você demora. Esse processamento de perda, de luto, ou de frustração, perdi o emprego, fui maltratado, enfim. Tem gente que vai demorar 2 dias, tem gente que demora 2 semanas, enfim. Aí a gente entra um pouco também na resiliência, né? Por que pessoas têm uma resiliência tão grande, outras têm uma resiliência tão pequena, nossa, que quase não tem? Isso também está muito relacionado com a primeira infância, os primeiros anos de vida, aquela formação da pessoa. Também tem a parte orgânica, né? Nosso cérebro, como ele funciona, a nossa genética, né? Tudo isso está envolvido, né? É multifatorial, não é uma coisa só. Por que umas pessoas deprimem, outras pessoas ficam ansiosas, outras pessoas têm um transtorno somático, entendeu? Um transtorninho. Né? Eu falo que eu tenho transtorninho. Se eu estou muito chateada com alguma coisa, eu fico estudando. Eu fico estudando até passar a tristeza. É um bom transtorno. Ele é funcional. É um transtorno funcional. Né? Então seria É uma coisa de alívio operacional. Sim. Eu busco uma rota de fuga. Sim. Seria um mecanismo de defesa, né? Tenho um sofrimento, então, peraí. O
que eu vou fazer agora com esse meu sofrimento? Que me dê satisfação e distanciamento do problema. Já que a gente tocou nesse assunto, né, uma coisa que é muito importante também é assim, né, que o sofrimento faz parte. A gente sofrer, né, o ser humano sofrer é um jeito de ter uma mudança, de ter um amadurecimento, né? Um exemplo que é muito utilizado é a questão de quando o animal, né, que tem o exoesqueleto, a casca por fora, quando ele começa a crescer, aquela casca já está incomodando e ele perde aquela casca. E aí ele fica desprotegido. É um sofrimento para ele, ele fica acuado, fica escondido, mas é o modo dele crescer. Então, o sofrimento faz parte do crescimento. O que não é saudável é aquela pessoa que, tendo o sofrimento, o menor sofrimento, já quer buscar uma solução. Tá. Então, vai buscar uma solução onde? Onde para ela for o mais fácil e que consiga mais um objetivo. Pode ser desde algo que teoricamente é saudável, né, como uma atividade física, como ir correr, ou algo que não é tão saudável, como tomar e beber, e usar uma droga, tomar um remédio sem orientação. Porque isso é importante a gente comentar, porque quanto mais a gente tem essa fuga rápida para se livrar daquele sentimento, muitas vezes não é a solução, não é um crescimento para o que está acontecendo. Porque nós funcionamos, quando a gente está ansioso, quando a gente está com sofrimento, o nosso funcionamento é o seguinte, pode ser, qual que é o jeito mais rápido, não de eu resolver a situação, não de eu elaborar o que está acontecendo, pode ser do jeito de eu mais rapidamente me livrar dessa angústia, desse sofrimento. Muitas vezes isso não vai ser o melhor caminho, o caminho mais saudável para elaborar aquele sofrimento e para realmente fazer uma análise do que está acontecendo, para isso não acontecer novamente. Você acha que isso traz recursos adaptativos e uma nova forma de encontrar outras possibilidades de vivência que não repitam aquela história? Sim. Então, você acredita em psicoterapia, então você é um psiquiatra que acredita em psicoterapia. Sim. Você acha que o processamento na relação paciente-psicoterapeuta, psicanalista ou qualquer abordagem terapêutica comportamental, junguiana, isso traz recursos de olhar à distância, mas que vão refletir uma capacidade de encontrar uma solução ou encontrar um caminho mais funcional, menos tortuoso para aquela programação da pessoa. Por que acontece? Muitas vezes aquela pessoa está inserida já num modelo, inserida num funcionamento em que ela vai cometendo os mesmos erros, mas vai tendo o mesmo comportamento. O mesmo modelo operacional. Que é disfuncional. E é disfuncional. Eu falo que é um ator que só sabe fazer aquela cena. Sim. Então ele vai entrar no filme que vai ter uma coisa de uma dinâmica mais leve, mas ele vai executar aquele filme como se ele fosse o cara que sofre. Aí ele fala, nossa, mas essa cena era de humor, por que esse cara está sofrendo? Ele só sabe encontrar a vida em sofrimento. Por exemplo, pessoas que tiveram já vários relacionamentos. E aí, quando termina um relacionamento, a culpa, a responsabilidade era praticamente da outra pessoa. E aí depois começa a ter um relacionamento com a nova pessoa. Aí dali 6 meses, 1 ano, o tempo varia, tá acontecendo a mesma coisa. Então, assim, tudo bem. Tem aquela coisa de você se identificar com pessoas semelhantes, mas espera aí, também tem a sua parte, né? O que você está fazendo, que talvez não esteja sendo disfuncional e que precise aí uma terapia, uma psicoterapia, ver o que está acontecendo para mudar esse comportamento repetitivo e disfuncional, né? Que não está levando a uma mudança de fato. E uma coisa super interessante de terapia, né?
Tem um trabalho que não é tão novo assim, já tem um tempo, mas mostra que pacientes submetidos à terapia, existe uma mudança. E isso faz com que a gente perceba que realmente, né, alguns transtornos de depressão, né, uma depressão leve, uma ansiedade leve, muitas vezes a terapia resolve. A terapia, às vezes, uma mudança nutricional, uma técnica de mindfulness ou meditação. Quando eu falo terapia, né, aí eu já estou... Processos terapêuticos que não são medicamentosos. Sim, eu já tô envolvendo tudo isso, né? Muitas vezes aqui no consultório, né, os pacientes que eu atendo em terapia, né, isso acaba sendo, em algum momento, visto, trabalhado, né? E faz parte, né? Até mesmo numa consulta clínica, a alimentação, às vezes, ela tem que ser abordada, o estilo de vida tem que ser abordado, né? E aí não é só para o TDAH, não é só para depressão, vale para uma dependência química, uma dependência a um álcool, uma dependência a outras drogas, a transtornos de personalidade também, né, que tem uma prevalência muito grande e que também apresentam, dependendo do paciente, uma disfuncionalidade que chega a causar danos sérios, né, na vida, no campo social. No campo social, pessoal, trabalho. Eu falo muito para o paciente que o cérebro ele se alimenta de experiências. Ele tem a questão nutricional, sim. A degustação, o prazer, os nutrientes que nós ingerimos quando eu vou me alimentar de uma castanha ou de uma maçã, uma refeição completa, nível de proteína, de ácidos graxos, de gorduras nobres, de vitaminas do complexo B. Sim. Então, tem nutrientes que são especialmente benéficos para o cérebro. Sim, o nosso cérebro ele precisa de energia de tempo todo, né? Precisa de glicose, né? Sem glicose, o cérebro não funciona. E é um dos poucos órgãos do nosso corpo que não precisa da insulina. De tanto que ele precisa da glicose, mas o querer glicose não quer dizer que vai ser guloseima. Exatamente. A qualidade dessa alimentação, ela faz uma diferença tremenda. Pensando um pouquinho no TDAH, que é o nosso tema principal hoje... A gente não consegue ficar no tema? Não consegue. Por que a gente não consegue ficar no tema? Porque essa coisa, a rede cerebral, a manifestação, ela é múltipla. Sim. Ela não tem uma coisa fixa. Então, no TDAH do adulto, na criança é muito mais fácil ver. No adulto, às vezes essa pessoa evoluiu ao longo da vida... E teve uma coisa mascarada. E na vida adulta ela vai entrar em frustração com uma série de coisas que ela não consegue estar de uma maneira operacional. Ela passa a ser uma pessoa disfuncional para enfrentar as dificuldades e desafios da vida adulta. Seja isso em focar no trabalho, em ter interesse pelo trabalho. Quantas pessoas a gente vê que vão ficando desinteressadas? Sim. O desinteresse, essa... linha de perda da capacidade produtiva torna esse indivíduo menos operacional. Aí ele não vai ter o retorno de aplausos e dos benefícios de ser um bom profissional. E assim, uma relação do TDAH com a parte profissional, com a parte pessoal, a parte de relacionamentos, é a gente observar que pessoas que têm TDAH e não cuidam do seu TDAH, não se cuidam, né? São pessoas que ficam mudando mais. Mudam de relacionamento, acham chato o marido, trocam de marido. De relacionamento. Tenta ter várias relações para sair do tédio. Pode ser para sair do tédio, pode ser porque o hiperfoco, porque o TDAH também tem o hiperfoco. A pessoa, ela às vezes não consegue manter o foco em determinada coisa, às vezes está fazendo 1, 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo. Você olha o computador ali, tem 10 abas abertas ao mesmo tempo. Fica fugindo do tema durante a aula, meu Deus. Durante a entrevista, durante a live, etc. Mas foge assim, do tema, que coisa horrível. Foge do tema. Mas aí também tem o hiperfoco, que assim, foca naquele assunto, foca naquilo que está acontecendo, e aí é difícil também sair daquele script, né?
vai trazer prejuízos no trabalho, no relacionamento. Não sei não se eu não tenho esse negócio, viu? Não sei. Porque eu tenho 300 janelas abertas no computador, aí se eu encafifo com um negócio, eu fico lá. Fico lá. E, claro, mas o envelhecimento melhora, né, o TDAH? O envelhecimento, ele melhora, às vezes não melhora. Por que eu tô falando isso? Porque tem crianças que têm um TDAH muito assim, nossa, muito forte, não para quieto, parará. Aí na adolescência dá uma acalmada, e na vida adulta fica mais aliviado. Outras crianças viram adolescentes hiperativos e viram adultos também hiperativos ou super desatentos, às vezes não melhora, e pelo contrário, às vezes as comorbidades vão se intensificando e acaba se tornando uma pessoa com um sofrimento psíquico muito, muito intenso. Uma outra coisa que a gente não comentou sobre o TDAH é que pessoas com TDAH têm uma predisposição maior também ao uso de drogas, né? Sim, vão para a droga para buscar acalmar essa hiperatividade, sair da também. Disfunção comportamental. E, então, é comum, né, um paciente que tem TDAH também, às vezes, abusar ou fazer uso, né, até uma dependência de alguma substância. Existe uma genética para TDAH? Existe uma questão, hoje, quando a gente fala das questões psiquiátricas, a gente tem aspectos genéticos, vieram, né, no nosso arquivo ancestral. Eu tinha um pai agressivo, um pai alcoólatra, uma mãe extremamente ansiosa. Existe um aspecto genético e o comportamento daquele ambiente domiciliar, que ficou impactando na forma, né, nessa rede mental dessa criança que vai se inserir na vida além do ambiente da casa. Então isso vai sendo moldado. Vai sendo moldado. E pode ser moldado para o bem ou pode ser moldado para o mal. Então, por exemplo, o TDAH tem um componente genético, né? Então a gente consegue ver com muita clareza pais que têm TDAH, filhos que têm TDAH. Como isso não era diagnosticado antigamente, hoje ainda também não é. Esses diagnósticos na psiquiatria, muita gente fica muito frustrado com isso, né? Porque ele, assim, muitas vezes você está mascarado ali com uma série de medicamentos que já foi dado de forma inadequada. E aí, a hora que você vai fazer o diagnóstico, você não está enxergando o paciente, você está enxergando o medicamento dado que se sobrepõe à questão comportamental que estaria por trás daquela doença, daquela patologia. E essa dificuldade no diagnóstico faz essa dificuldade de como o comportamento então pode ser trabalhado para o bem. Aqui no consultório já aconteceu de a mãe trazer o filho, a filha, né, porque tem TDAH, porque não tem, porque acha que tem, porque não tem, realmente a gente faz, investiga, né, e não, tem. Aí depois de um tempo, né, a mãe que vem em consulta, né, então, nossa, eu também tenho, né, então tem essa genética que faz parte. Se é uma mãe que tem TDAH, uma mulher, um pai que tem TDAH, e começa a já observar isso por um próprio autoconhecimento na criança, ou uma mãe, um pai que não tem TDAH, mas desde o começo já está atento com o filho e já vai atrás de orientação, de como mudar o comportamento, de como mudar o ambiente, né? É um trabalho que vai moldar para o bem, né? E aí entra o estilo de vida, entra coisas que a criança, que a família pode começar a fazer para essa criança ter um impacto menor, porque já começou a fazer um tratamento, já começou a ser acompanhada desde cedo. Isso com certeza muda. E aí entra um pouquinho o acompanhamento psicoterápico, aí às vezes até terapia ocupacional, ludoterapia na criança. Se é uma criança muito pequenininha, existem coisas que você aborda dentro de questões comportamentais que vão, a partir do cenário do reconhecimento da família ou da escola, trazer um benefício para esse investimento precoce. Nas questões do TDAH ou nas doenças psiquiátricas, quanto mais precoce o investimento,
Quanto E a mais... questão da alimentação? Existe esse eixo intestino fazendo barulho nos Existe, neurônios, sim. fazendo ruído. Faz ruído, Bugs in the brain. Atrapalha muito. Os ruídos da bicharada no neurônio estão em todas as lives. Então a gente fala muito disso. No TDAH a gente tem as questões corantes, alergias alimentares. A questão da alergia alimentar ela é incrível, né? Vocês já passaram 30 minutos, eu não nem setar aqui. Tá. Vamos esperar um pouquinho, então. Deixa eu tomar uma água. Esperem aí, estamos recetando alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Então, a gente vai falar alguma coisa aqui que não. Já tá de volta? Você tá espertinha? Nossa assistente de vídeo é extremamente competente. A diretora de cinema da nossa clínica, a doutora Luana Multitask, faz as questões imunológicas, faz toda a parte, mas fica aqui com a gente para dar apoio à live, porque é um ser moderno, né, que foi atualizado, né, dos millennials que mexem em computadores. Que precisamos desse ser para nos Porque eu, ajudar. idosa, e esse psiquiatra com essa jovem, porém anti mundo virtual. Anti algumas coisas. Anti algumas coisas. Que fazem... Anti o exagero. Anti o exagero. Hoje eu estava falando no Iguatemi, né? Eu falei que para quem tem essa questão do mundo virtual, essas redes sociais, isso expõe muito a vulnerabilidade psíquica. Sim, de uma maneira... Tem paciente que eu, às vezes, tenho que, né... Você joga o celular fora. Você joga o celular fora. E no TDAH, a hiperatividade, né? A pessoa fica horas e horas no celular. Aí fica migrando. Instagram, Facebook, Twitter, Instagram. Quem está se reconhecendo aí? Quem está? Não sei quem. Fica o tempo todo, então, assim, né? essa coisa que você manda a bolinha, manda um recado, tem que devolver, manda outro, tem que devolver, isso torna muito explícito. Eu acho que até quem não é TDAH vira um respondedor. Eu sou um tarefeiro maluco. Se eu não tiver deixado o celular de lado, que eu falo para os pacientes, eu não fico com o meu celular durante o atendimento aqui, porque é inviável. Não dá. Senão eu vou começar a responder, o paciente aqui vai ficar abandonado. E outra coisa, para você responder, você tem que parar, pensar. A área médica a gente tem que pensar, não é uma conversinha que eu falo, oi, pode tomar tal coisa. É proibido, além do que a gente para, olha a ficha, etc. Mas se eu tiver capturada por esse fenômeno de respostas imediatas que eu tenho, eu me torno um tarefeiro maluco. Então, assim, eu vou ficar o tempo todo respondendo. Você vira refém da situação, né? E eu acho que isso trouxe muito mais uma explosão de transtornos latentes. Isso expõe vulnerabilidade e traz coisas que a gente não tinha antes. Sim, e traz para quem está respondendo e traz para quem também está perguntando. Para os dois. É aquela coisa, nossa, tanto que eu tenho um paciente no consultório que assim, ele já se programa o quanto tempo ele vai demorar ou não para responder. Tá. Então assim, vamos supor, uma menina que está querendo... Um novo namorado. Um novo namorado, paquerinha. O que ela faz? Ela manda, pergunta no WhatsApp. Ela vê, ele visualizou. Aí ela fala, não, ele demorou tantos minutos para me responder. Então agora eu vou demorar mais tanto para responder. Agora eu vou responder direto. Olha, então isso vai criando uma rede de tensão. Existe uma apreensão, uma ansiedade que pode ir para melancolia, depressão, dependendo do terreno de vulnerabilidade, uma frustração, ou para uma coisa mastigatória, nheque, que a gente já falou na última live com a Ana Maria, das questões comportamentais do reward, da recompensa. Então, o menino não me mandou o recado, eu vou e devoro bolinhas de chocolate, e aí desembesta a comer o chocolate. Realmente, não é que come o chocolate, desembesta a comer. Ou fica extremamente ansioso e vai para um uso de uma droga ilícita.
tem pessoas que de alguma maneira, né, não vão suportar essa angústia, esse sofrimento e vão indo para comida, indo para droga, indo para uma fuga, né? E aí cada pessoa pode ir para as fugas mais diversas que existem. E está muito difícil para adolescente hoje essa questão das redes virtuais, né? Desse mundo em que a gente tem a exposição do belo, Sim. uma competição gigante, porque antes eu olhava uma menina linda, era uma menina, né? De repente é uma tonelada de gente linda, e se eu não sou linda, a vida vai ficando muito difícil. E além disso, é uma coisa que assim, hoje eu tô com uma linda, amanhã eu tô com outra linda, mas nunca tá o suficiente. Uma questão de assim, um sentimento de que nunca tá bom. Uhum. Tá sempre precisando de alguma coisa a mais. Uma frustração contínua, um sentimento que assim, eu quero muito uma coisa, aí eu tenho aquilo, mas aquilo já não me serve, aí eu preciso de outra, aí eu consigo a outra já não me serve. E aí... O TDAH tem mais um pouco isso. Tem o TDAH, tem um pouco isso, né? Alguns transtornos da psiquiatria acabam tendo muito isso, e às vezes pessoas que não preenchem critério nenhum para nenhum diagnóstico e acabam tendo isso, né? Por isso que eu falo, esse terreno da psiquiatria para diagnóstico ainda não é uma coisa que a gente enxerga claro. Não, e assim... A gente vai olhar uma rede neuronal disforme. Para mim, eu olho modelos neuronais disformes, eu não ponho nome. Eu falo, a sua rede neuronal está disforme em tal setor. O nome está mais para ajudar a ter um norte. Do meu jeito de pensar e de raciocinar. Eu acho que vocês, psiquiatras, classificaram as doenças de uma maneira muito anterior à leitura atual do ser humano na psicodinâmica da vida. Porque imagina, hoje eu olhando esse monte de recado no celular, eu posso ser vista como disforme, porque eu fico respondendo. Pode. Posso. Se a gente Mas pegar... eu sou um TDAH? Afinal, você consegue me classificar como TDAH? Eu quero saber até o final da live se eu sou um TDAH e mereço tratamento. Você, assim, é claro, porque mudou o mundo, mudou a exposição aos vetores que trazem a disfunção. Mas assim, e que essa disfunção pode não ser uma doença. Claro. Se você for perguntar para mim hoje quais são os critérios de diagnóstico do DSM atual, e eu não vou saber de cabeça os critérios diagnósticos de todos os transtornos móveis, é muita coisa. É enorme. E assim, e na minha formação, do jeito que eu penso, eu não me baseio neles. Tá. Você entendeu? Eu me baseio no que a pessoa está trazendo e na vida dela, de como ela vive e como aquilo lá está levando um sofrimento para ela. Como ela se insere no mundo. Núcleo familiar, relacional afetivo, relacional, Sim. Organização para execução de um trabalho, seja ele o estudo, ou passar por uma competição no jogo de tênis, Sim. ou mesmo elaborar um trabalho de escrita para entregar amanhã cedo. Sim, o diagnóstico ele vai ajudar por exemplo, aos médicos, a gente, a traçar um norte, traçar um tratamento para isso, para nos ajudar. A ideia não é entre um paciente na sala, então agora eu tenho que classificá-lo, porque muitas vezes eu acho isso estranho. Não vai dar certo. Agora, por que existe os critérios diagnósticos? Por que existe o DSM? Porque senão também fica alguma coisa assim, cada um ia chamar alguma coisa de alguma coisa e não ia ter uma uniformidade. Então você ia chegar um paciente que falava que estava tratando tal coisa e outro tal outra coisa. Então o diagnóstico é para ajudar tanto a gente, os colegas, ajudar o paciente a ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Uniformizar uma coisa que uma linguagem que denuncie aquela disfunção cerebral. Sim, mesmo porque... Aquele alteração de comportamento. Tá. Sim, nesse sentido. Mesmo porque, por exemplo, se a gente vai se basear num estudo, num trabalho científico, como que eu vou inserir tal paciente num trabalho?
Então, essa linguagem da psiquiatria, eu acho assim, vocês estão melhorando? Sim, estão melhorando. Está melhorando, claro. A gente tem visto alguns testes, algumas coisas, porque o diagnóstico no cérebro, ele não é tão palpável. Quando uma pessoa dosa serotonina no sangue, o que você acha disso? Uma besteira. Fala a verdade. É besteira. Não vai fale a verdade, é uma besteira, porque ela não tem uma referência do nível serotoninérgico cerebral, inclusive porque as questões são muito mais de receptor. E outra coisa, pensando no TDAH. O TDAH, ele não necessariamente é um distúrbio que falta serotonina, falta dopamina. Não, é uma coisa qualitativa. É uma comunicação ineficiente do nosso córtex. Então, assim, essa comunicação ineficiente, às vezes não é por falta de uma substância, por falta de outra, por excesso de uma, às vezes não. Às vezes é uma dopamina que está ali, que não está fazendo a função, mas ela está lá, o receptor às vezes está lá. É difícil, né? A gente tem uma ideia de como essa psicofarmacologia, como essa psicopatologia, ela tá atuando. Agora, voltando ao assunto do diagnóstico, eu acho importante frisar isso, o olhar, né? O meu olhar, o olhar que eu acredito que seja um olhar que vai ser mais fidedigno ao que o paciente apresenta, não é o olhar do diagnóstico, não é o olhar dos critérios diagnósticos do DSM, do CID, de qualquer linha dessas. É a psicopatologia. Uhum. É a psicopatologia que vai me dizer o que está acontecendo. O que você chama de psicopatologia? É a denúncia comportamental e o desconforto e a inadequação, aquilo que é disfuncional em relação à sociedade e ao mundo que aquele paciente está inserido. A psicopatologia, ela existe na psiquiatria, né, faz tempo já, né, que ela foi introduzida, quando não existia ainda esses critérios diagnósticos pela sociedade americana, da forma como é hoje. E ela estudava, né, os fenômenos... Isso é mais legal. Isso é muito mais legal. Pois é, muito mais óbvio que é muito mais legal. Muito mais legal. Eu não gosto dessa classificação que vocês deram para as doenças psiquiátricas, elas não são estáticas. Não são. Mas a psicopatologia, ela já vem de muito antes disso e vai para muito depois. Ai, que bom. Entendeu? E é isso que é importante, que na minha visão é importante utilizar a psicopatologia. E com essa psicopatologia, eu vou, então, saber daquela pessoa. E aí, eu sabendo daquela pessoa, eu vou pensar, não, é isso, aquilo outro, é nesse caminho. Mas pelo pensamento psicopatológico, não pelo pensamento diagnóstico. Tá. Porque realmente essa história, né, pra gente fechar, a gente começou a falar de TDAH, né, e aí a gente falou um pouco do clássico da hiperatividade da criança que entra na minha sala e começa a carimbar a parede. Falamos do limite, da questão da escola, dos pais, da análise crítica em relação a uma criança com mudanças comportamentais de falta de limite ou uma criança disfuncional, um adolescente com hiperatividade que vai para o uso de drogas, um adulto que tem frustrações permanentes e busca uma atividade de risco, ou vai para múltiplas namoradas, ou múltiplos namorados, vai ter casos, enfim. E essa coisa, assim, na linguagem dessa psicopatologia, ela tem manifestações diferentes. E a história desse paciente vai contar muito. Sim, vai contar muito. E como é que a gente insere isso nessa sociedade moderna? Então, eu tenho lá sites de relacionamento e de sexo virtual. O que isso é normal e o que isso é patológico? Como é que a gente desqualifica o indivíduo e fala, bom, se ele vai só ter sexos virtuais, está patológico para essa linguagem social, porque tem uma coisa que é, qual é o modelo social que nós vivemos, o que é classificar alguém como normal ou disfuncional? O principal... Me conta isso, porque assim, o que é normal? Sim, o principal de tudo não é se preocupar no primeiro momento, isso é normal, isso não é normal. Porque muitas vezes a gente vai colocar o nosso juízo, juízo de valor, muitas vezes inserido nisso, e aí nós vamos acabar errando.
né? Tá. O primeiro olhar tem que ser assim: tá trazendo sofrimento? Não tá trazendo sofrimento. Gostei disso. Tá sendo disfuncional? Tá trazendo algum prejuízo muito importante? Não tá. A partir disso, esse comportamento que essa pessoa está apresentando está trazendo uma autoagressividade, uma heteroagressividade, está trazendo algum dano físico ou não para ele, para a família? Alguém que entra em casa agressivo ou bebe fica agressivo? Exatamente, alguém que fica horas no computador, sexo virtual ou qualquer outra rede social e aquilo vai gerando uma angústia e a partir disso tem um comportamento agressivo em casa, né? Uma criança, um adolescente que fica muitas horas num videogame e sai dali e sai meio atrapalhado, perturbado e acaba... Nem todas as pessoas vão ter o mesmo... Depende da pessoa. Então, não consegue estudar e fica só no videogame. Exatamente. E aí quando vai estudar, não quer estudar, fica irritado, já está exausto, não quer dormir, perde o ritmo do sono. Então aí está disfuncional. Está disfuncional. Por exemplo, a parte sexual, o sadomasoquismo, né? Tem pessoas que falam, não, isso não é normal. Isso é normal. Isso é uma doença. Isso não é doença. Eu acho que o objetivo, né, meu pelo menos, não é classificar se a pessoa é doente, não é doente, se é normal, se não é normal. É ajudar ela no sofrimento que ela está tendo. Se isso hoje em dia é anormal, pode ser que amanhã não seja, pode ser que daqui 5 anos não seja. Então, essa não tem que ser a preocupação. Não é o julgamento. Não é o julgamento. Você na psiquiatria e na psicoterapia, você se isenta do julgamento. Você está no apoio à dor e ao sofrimento. A dor e ao sofrimento. E ao crescimento da pessoa, daquele indivíduo. Então, se, por exemplo, aquela pessoa gosta de sexo virtual, por exemplo, como que isso está inserido na vida dela? Está inserido de uma forma saudável? Tá. É normal? Não é normal? Não me interessa. Não interessa se é normal ou não é normal. Não, se ela estiver não sofrendo com aquilo e o entorno, que é o que eu falo, bom, mas se você fica só no sexo virtual e não está vivendo uma relação afetiva na sua casa, ou com filhos, ou com a sua esposa, ou é a mulher que está no sexo virtual, é menos comum mulher ficar no sexo virtual, porque a gente tem um pouco menos desse impulso. Sim. A impulsividade acaba indo para outras vias, para chocolate, por exemplo, né? Para leite moça. Não vai tanto para as redes virtuais. Meninos vão para outra coisa, bebida, cigarro, sexo. Mas isso não é uma coisa que é... Não é rígido. Não é rígido. Nenhum, tem meninas que vão ter mais receptores para dopamina, para testosterona e que vão para sexo virtual. E outra coisa também, né? Tem toda essa parte da dopamina, não sei o que. Mas tem assim, a sociedade, né? Nossa sociedade ainda é muito machista. A mulher ainda ela tem uma repressão muito grande em tudo. Em relação à sexualidade, muito, embora tenha uma mudança, mas essa mudança ela é muito pequena, presente, mas não foi inserida dentro da nossa linguagem de aceitação ainda de modelos sociais. Que a gente fala muito disso, né? O que é normal é uma questão que está aceita dentro da sociedade e que quando a gente vai flexibilizando e evoluindo, ela passa a se tornar aceitável, mas demora para que o nosso cérebro transforme isso. Então, muito bem. Então, acho que a nossa live está acabando, a gente vai indo embora, porque eu tenho transtorninho, né? Eu amo psiquiatria. Daqui a pouco acaba o tempo aí. Eu amo psiquiatria, então eu posso ficar falando com o Alberto 30 dias seguidos, vocês vão ficar aí ouvindo e eu vou fazer devaneios, porque é uma das áreas mais interessantes. O próximo tema que a gente pode conversar é sobre a sexualidade também. Vamos falar sobre a sexualidade, né? E essa questão da psiquiatria, assim, a gente tem diferença dos gêneros. Eu faço vários cursos na área de psiconeuroimunoendócrino, que é uma área muito boa, e que fala das questões de como os hormônios tonalizam o nosso comportamento. Sim, claro. Então a gente vai falar disso, com tá? certeza. Então, muito bem. Pessoas,
Espero que tenham gostado. O Alberto é um super parceiro aqui do Instituto e realmente ele acrescenta muito no nosso dia a dia, trocando e dividindo essa responsabilidade de cuidar dos pacientes. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, até a próxima obrigado. terça. E Obrigada. qualquer coisa, estamos aqui. Agradecer a Vânia, que é a entrevistadora. Que é entrevistadora e que é uma pessoa curiosa, uma pessoa muito importante para mim e para todo mundo que está aqui, acredito também. Muito bom. Boa noite, pessoal. Boa noite.